Em uma estrada isolada, uma mulher elegante se vê presa no meio do nada. Um vaqueiro misterioso surge para ajudá-la, mudando sua vida de forma inesperada. Dias depois, ele recebe uma proposta que pode colocar tudo em risco. Quando a verdade é revelada, ninguém estava pronto. Antes de conhecer essa história emocionante, inscreva-se no canal para mais relatos inesquecíveis. O sol castigava impiedosamente a estrada que serpenteava pelo interior de São Paulo, enquanto Marina Alvarenga observava frustrada a fumaça que saía do capô de sua Mercedes último modelo. O vestido de seda azul marinho, escolhido cuidadosamente para a importante reunião em que deveria estar naquele momento, agora grudava em seu corpo, devido ao calor inclemente. Seus saltos Jimmy Choo afundavam na terra vermelha, enquanto ela caminhava nervosamente ao redor do carro. "Ótimo, simplesmente ótimo", murmurou, tentando pela 10ª vez conseguir sinal em seu celular. A tela continuava mostrando persistentemente "sem serviço", como se zombasse de sua situação. A executiva de 32 anos, acostumada a controlar cada aspecto de sua vida, encontrava-se completamente à mercê do acaso. O relógio marcava 14h37, que ela já estava mais de 1 hora atrasada para a reunião com os acionistas da Alvarenga Enterprises, empresa que seu pai havia construído do zero e que agora, após sua aposentadoria, estava sob sua responsabilidade. Ou pelo menos parcialmente, já que Fernando Mendes, seu noivo e atual CEO, insistia em tomar a maioria das decisões importantes sem consultá-la. Um ruído distante chamou sua atenção. Protegendo os olhos do sol com uma das mãos, Marina avistou uma nuvem de poeira se aproximando. Conforme a distância diminuía, distinguiu a silhueta de um cavaleiro. Em qualquer outro momento, teria achado a cena pitoresca, digna de um filme de faroeste. Mas naquele instante, seu coração acelerou por uma mistura de alívio e apreensão. O homem que se aproximava tinha um porte imponente sobre o cavalo. Vestia uma camisa xadrez com as mangas dobradas, revelando braços bronzeados pelo trabalho ao ar livre, jeans desbotado e botas de couro gastas. O chapéu de aba larga protegia seu rosto do sol inclemente, mas não conseguia ocultar completamente suas feições marcantes. "Precisa de ajuda?" A voz grave e serena do desconhecido quebrou o silêncio. Ele desmontou com uma agilidade que demonstrava anos de prática, e Marina notou que seus olhos eram de um verde intenso, contrastando com a pele queimada de sol. "Meu carro simplesmente parou", ela respondeu, tentando manter a compostura, embora estivesse consciente de quanto devia parecer deslocada naquele cenário rural. "Não consigo sinal no celular para chamar assistência." "Sou Theo", ele se apresentou, já, caminhando em direção ao capô. "Theo Campos, tem um rancho aqui perto." Marina observou enquanto ele examinava o motor, com mãos calejadas que denunciavam uma vida de trabalho manual. Havia algo magnético em seus movimentos precisos e na maneira concentrada com que analisava o problema. O radiador superaqueceu. Diagnosticou após alguns minutos. "Tenho algumas ferramentas no rancho. Posso resolver isso em 1 hora, mais ou menos." 1 hora? Marina passou as mãos pelos cabelos escuros num gesto de frustração. "Preciso estar em São Paulo ainda." "Hoje." "Bem, senhora." Ele deixou a frase no ar, esperando que ela se apresentasse. Marina. Marina Alvarenga. Um lampejo de reconhecimento passou pelos olhos de Theo, mas ele não comentou nada. O sobrenome Alvarenga era conhecido em todo o estado, afinal. "Senhora Alvarenga, suas opções são limitadas no momento. Posso ajudar com o carro ou posso levá-la até a cidade mais próxima para chamar um guincho? Mas aviso que são 2 horas de cavalo até lá." Marina olhou para seus sapatos caros, depois para o cavalo e finalmente para Theo. Havia algo em seu olhar direto e honesto que a fez confiar nele instantaneamente. Uma sensação que ela raramente experimentava em seu mundo de negócios e aparências. "O concerto, por favor", decidiu, surpreendendo a si mesma com a rapidez da resposta. "Vou buscar as ferramentas. Volto em 20 minutos." Theo montou novamente em seu cavalo. "Fique na sombra daquela árvore enquanto isso."
O sol está forte demais para ficar exposta. Antes que Marina pudesse responder, ele já havia partido, deixando apenas uma nuvem de poeira vermelha e um estranho vazio no ar. Seguindo seu conselho, ela caminhou até a árvore indicada, uma enorme mangueira que proporcionava uma sombra generosa. Sentada em uma pedra lisa sob a árvore, Marina pegou seu celular mais uma vez, mas agora não era apenas para verificar o sinal. Abriu a galeria de fotos e encontrou a última foto que tinha com Fernando. Estavam em um evento beneficente, ele em seu terno italiano impecável, ela usando um vestido de grife. Sorriam para a câmera, a imagem perfeita do casal poder. Mas a foto não mostrava as discussões, as cobranças constantes, o controle sufocante que ele exercia sobre cada aspecto de sua vida. O som dos cascos do cavalo anunciou o retorno de Theo. Marina guardou rapidamente o celular, sentindo-se estranhamente culpada, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Observou enquanto ele desmontava carregando uma caixa de ferramentas antiga, mas bem cuidada. Sem dizer palavra, Theo começou a trabalhar no motor. Marina notou que, apesar das mãos calejadas e da aparência rústica, seus movimentos eram precisos e tecnicamente competentes. Havia uma dignidade em seu trabalho que ela raramente via nos escritórios luxuosos, onde passava seus dias. A senhora não parece do tipo que costuma passar por estas estradas, comentou Theo enquanto trabalhava. E não sou mesmo, Marina respondeu, surpresa por se sentir à vontade para conversar. Estava tentando um atalho para São Paulo. O GPS sugeriu esta rota. GPS nem sempre conhece os segredos do interior. Ele sorriu levemente, sem tirar os olhos do trabalho. Às vezes o caminho mais longo é o mais seguro. Havia algo na maneira como ele disse aquelas palavras que fez Marina pensar que não estava falando apenas sobre estradas. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo tilintar das ferramentas e o ocasional relinchar do cavalo. Quando o sol começava a baixar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Theo finalmente fechou o capô. Pronto, deve funcionar agora, mas aconselho a fazer uma revisão completa quando chegar à cidade. Marina pegou sua bolsa procurando a carteira. Quanto lhe devo pelo serviço? Nada. Theo respondeu simplesmente, já guardando suas ferramentas. Por favor, insisto. Você passou horas me ajudando. Senhora Alvarenga, ele a interrompeu gentilmente. No interior ainda existem pessoas que ajudam outras pessoas sem esperar nada em troca. Havia algo na maneira como ele a olhava que a fez sentir-se simultaneamente exposta e protegida. Era um sentimento desconcertante para alguém acostumada a manter sempre o controle de suas emoções. Como posso agradecer? Então, Theo montou em seu cavalo com a mesma elegância natural de antes. Se um dia voltar por estas bandas, apenas se lembre que nem todas as pessoas têm um preço. Com um leve toque de seu chapéu em despedida, ele partiu, deixando Marina com muito mais perguntas do que respostas. O motor do carro ligou na primeira tentativa. Enquanto dirigia de volta para a estrada principal, Marina se pegou olhando pelo retrovisor, observando a figura de Theo diminuir até desaparecer no horizonte. Algo havia mudado naquela tarde, mas ela ainda não sabia exatamente o que. Seu celular começou a tocar assim que pegou o sinal novamente. O nome de Fernando piscava na tela, junto com a notificação de 47 chamadas perdidas. Marina hesitou antes de atender, lembrando-se do olhar sereno de Theo. Pela primeira vez em muito tempo, questionou-se sobre o rumo que sua vida havia tomado. O sol já havia se posto quando ela finalmente atendeu o telefone. Mas a semente da dúvida já estava plantada em seu coração. E, como as sementes do interior, estava destinada a crescer mais forte do que qualquer um poderia imaginar. Marina estacionou seu carro na garagem do luxuoso edifício empresarial no coração de São Paulo. Já passava das 21 horas. O prédio, espelhado, refletia as luzes da cidade, criando um contraste surreal com a paisagem rural que havia deixado para trás apenas algumas horas antes. Seus passos ecoavam pelo saguão quase vazio enquanto se dirigia ao elevador executivo. No 25º andar, as luzes do escritório da presidência
ainda estavam acesas. Marina respirou fundo, preparando-se para o que sabia que viria. Fernando estava de pé junto à janela, um copo de uísque na mão, observando a cidade que se estendia abaixo. Ao ouvir o som dos saltos dela, virou-se lentamente. Finalmente decidiu aparecer. Sua voz estava controlada, mas Marina conhecia bem aquele tom. Era o prelúdio de uma tempestade. Cancelei a reunião com os japoneses. Sabe quanto isso nos custou? Fernando, meu carro quebrou no meio do nada. Não tinha sinal de celular para avisar. Ela explicou, mantendo a voz firme. Mas consegui resolver o problema e estou aqui agora. Resolver o problema? Ele arqueou uma sobrancelha, aproximando-se. E como exatamente você, que mal sabe onde fica o tanque de gasolina, resolveu um problema mecânico? Marina hesitou. Por um momento, a imagem de Theo surgindo em sua mente. Um morador local me ajudou. Fernando a estudou por alguns segundos, seus olhos azuis frios como gelo. Um morador local, repetiu, sua voz destilando sarcasmo. E esse morador local não tinha telefone? Não podia ter entrado em contato comigo? Não, ele não tinha. Marina respondeu, sentindo uma inexplicável necessidade de proteger a memória daquele encontro. Era um homem simples, um fazendeiro. O riso de Fernando foi cortante. Um fazendeiro, claro, a herdeira dos Alvarenga sendo socorrida por um caipira. Que história adorável para contar nos coquetéis. Marina sentiu o sangue ferver. Aquele caipira, como você diz, teve mais dignidade e competência do que muitos executivos que conheço. O sorriso desapareceu do rosto de Fernando. Em 3 passos, estava diante dela, sua presença dominadora preenchendo o espaço. Está defendendo um desconhecido? Alguém que provavelmente só ajudou porque reconheceu seu sobrenome? Ele se recusou a aceitar pagamento, Marina rebateu, surpreendendo-se com sua própria ousadia. E nem todos são movidos por interesse. Fernando, não seja ingênua, Marina. Ele segurou seu braço com força controlada. Neste mundo tudo tem um preço. Você, mais do que ninguém, deveria saber disso. As palavras atingiram Marina como um tapa. Ela sabia exatamente ao que ele se referia. O acordo que seu pai havia feito anos atrás, quando a empresa estava à beira da falência. Fernando, então um jovem e brilhante executivo, havia salvado os Alvarenga da ruína em troca de um lugar na presidência e dela. Me solte, ela ordenou, sua voz tremendo levemente. Estou cansada e preciso ir para casa. Sua casa é comigo. Fernando a lembrou, mas soltou seu braço. O apartamento que compramos juntos, lembra? Onde deveríamos estar morando há meses, se você não insistisse em manter aquele seu refúgio particular. O apartamento de cobertura que Marina mantinha era seu último resquício de independência. O único lugar onde podia respirar sem sentir o peso das expectativas e obrigações. Fernando vinha pressionando-a para vendê-lo desde o noivado, mas ela sempre resistira. Preciso de espaço, ela respondeu dirigindo-se à porta. Você mais do que ninguém deveria entender isso. Espaço? Fernando riu sem humor. O que aconteceu com você hoje, Marina? Um simples contratempo na estrada e de repente está falando como uma rebelde adolescente? Marina parou com a mão na maçaneta, lembrando-se do olhar sereno de Theo, da maneira como ele falava sobre ajudar sem esperar retorno. Talvez eu esteja começando a enxergar algumas coisas com mais clareza. Clareza? Fernando se serviu de mais uísque. Deixe-me te dar alguma clareza então. Amanhã temos reunião do conselho às 9 horas. Não se atrase. E Marina... Ela se virou para encará-lo. Vista algo apropriado. Aquele vestido que escolhi para você semana passada seria perfeito. O elevador desceu em silêncio, refletindo. A imagem de Marina em suas paredes espelhadas. Observou seu próprio reflexo. A maquiagem impecável, o vestido de grife, os sapatos caríssimos. Tudo escolhido para projetar uma imagem de poder e controle. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se como uma boneca em uma casa de luxo, manipulada por fios invisíveis. Em seu apartamento, horas mais tarde, Marina estava na varanda, observando a cidade iluminada.
O contraste entre a paz que sentira naquela tarde no interior e a tensão constante de sua vida em São Paulo era gritante. Pegou seu tablet e, num impulso, pesquisou Theo Campos Rancho São Paulo. Para sua surpresa, encontrou algumas reportagens antigas. Theo era mais do que um simples fazendeiro. Era um renomado criador de cavalos, conhecido por seus métodos naturais de doma e treinamento. Havia recusado ofertas milionárias por sua propriedade, preferindo manter o trabalho tradicional que herdara de seu pai. Uma foto em particular chamou sua atenção. Theo, montado em um majestoso cavalo negro, seu perfil recortado contra o pôr do sol. A imagem captava perfeitamente a dignidade natural que ela havia percebido nele, algo que todo o dinheiro do mundo não podia comprar. Seu celular vibrou com uma mensagem de Fernando. Não se esqueça do vestido vermelho amanhã. E, por favor, chegue cedo para revisarmos a apresentação. Marina olhou para a mensagem, depois para a foto de Theo e sentiu algo despertar em seu peito, uma sensação de inquietude, um desejo de algo mais autêntico. Pela primeira vez em anos, permitiu-se questionar não apenas seu relacionamento com Fernando, mas todo o caminho que sua vida havia tomado. Naquela noite, seus sonhos foram povoados por campos abertos, cavalos selvagens e um par de olhos verdes, que pareciam enxergar além de todas as máscaras que ela havia construído ao longo dos anos. E em algum lugar no fundo de sua mente, uma voz sussurrava que nem todos os caminhos precisavam ser retos, e nem todas as escolhas precisavam ter um preço. O sol mal havia nascido quando Marina acordou, sentindo-se estranhamente inquieta. As imagens do sonho ainda dançavam em sua mente. Campos abertos, o som de cascos contra a terra e aqueles olhos verdes que pareciam enxergar sua alma. Sacudiu a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Hoje era dia de reunião do conselho e ela precisava estar focada. Enquanto se arrumava, seus olhos caíram sobre o vestido vermelho que Fernando havia escolhido. Era elegante, caro e perfeitamente adequado para uma executiva de seu calibre. Mas pela primeira vez, sentia-se desconfortável só de olhar para ele. Num impulso que nem ela mesma entendeu, optou por um conjunto de calça e blazer azul marinho, profissional, mas muito mais próximo de seu verdadeiro estilo. No espelho, ajustando o colar de pérolas que havia sido de sua mãe, Marina se viu realmente pela primeira vez em meses. Os olhos castanhos que a encaravam de volta pareciam diferentes, como se algo tivesse despertado dentro dela. O que está acontecendo comigo? Murmurou para seu reflexo. O celular vibrou com uma mensagem de Fernando. Estou te esperando no estacionamento. Não se esqueça dos relatórios. Marina respirou fundo, pegou sua pasta e saiu, sentindo como se estivesse prestes a entrar em uma arena de gladiadores. No carro, Fernando mal olhou para ela, concentrado em sua tablet. Espero que tenha revisado a apresentação como pedi, comentou sem erguer os olhos. Sim, Fernando, está tudo pronto, respondeu Marina, mantendo a voz firme. Ele finalmente a olhou, franzindo o senho ao notar sua roupa. Pensei ter dito para usar o vestido vermelho. Este conjunto é mais apropriado para a reunião de hoje, ela respondeu, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Fernando a estudou por um momento, um misto de irritação e curiosidade em seu olhar. Você está diferente desde ontem. O que realmente aconteceu naquela estrada, Marina? Antes que ela pudesse responder, o carro parou em frente ao imponente edifício da Alvarenga Enterprises. Conversamos sobre isso depois, Fernando decretou saindo do veículo. A sala de reuniões no último andar estava cheia quando eles chegaram. Os membros do conselho, homens em sua maioria acima dos 50 anos, conversavam em pequenos grupos. Marina notou os olhares de aprovação que recebeu de algumas das poucas mulheres presentes. Claramente, não era a única que preferia um visual mais sóbrio ao glamour excessivo que Fernando sempre incentivava. A reunião começou pontualmente às 9h. Fernando, como sempre, dominou a apresentação falando sobre novos projetos, expansões e possíveis aquisições. Marina observava, fazendo anotações e ocasionalmente complementando com dados que ela sabia serem cruciais, mas que seu noivo tendia a negligenciar.
Foi durante a apresentação dos números do último trimestre que algo chamou a atenção de Marina. Uma discrepância sutil, mas significativa, nos relatórios financeiros. Algo que ela não havia notado antes, mas que agora, com os olhos mais abertos desde o encontro com Theo, parecia saltar da tela. Fernando, ela interrompeu, sua voz calma, mas firme. Acho que há um erro nos números da filial do Sul. A sala ficou em silêncio. Fernando a encarou, uma mistura de surpresa e irritação em seu rosto. Do que você está falando, Marina? Com confiança renovada, ela se levantou e caminhou até a tela de projeção. Se observarem aqui, apontou para uma série de gráficos, os números de produção não correspondem aos relatórios de vendas. Há uma diferença de quase 15% que não está sendo contabilizada. Os membros do conselho se inclinaram para a frente, murmurando entre si. Fernando tentou retomar o controle da situação. Deve ser apenas um erro de digitação. Vamos verificar. Isso depois e... Não, Fernando. Marina o interrompeu, sua voz mais forte do que nunca. Isso não é um simples erro de digitação. Esses números indicam que algo muito mais sério está acontecendo. Precisamos de uma auditoria completa em todas as filiais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os conselheiros trocavam olhares preocupados enquanto Fernando parecia ter sido atingido por um raio. Marina, ele sibilou, acho que você está exagerando. Vamos discutir isso em particular e... Não, ela respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Isso precisa ser discutido agora, com todo o conselho presente. É nossa responsabilidade garantir a integridade desta empresa. Foi nesse momento que o Sr. Alvarenga, pai de Marina e presidente honorário do conselho, que até então observava tudo em silêncio, se manifestou. Minha filha está certa. Se há qualquer suspeita de irregularidade, precisamos investigar a fundo. As próximas 2 horas foram intensas. Marina liderou uma análise detalhada dos relatórios, expondo mais e mais discrepâncias. A cada nova revelação, ela sentia uma mistura de horror pelo que estava descobrindo e orgulho por finalmente estar agindo como a líder que sempre soube que poderia ser. Fernando, por outro lado, ficava cada vez mais pálido e agitado. Suas tentativas de explicar ou minimizar as descobertas soavam cada vez mais fracas e desesperadas. Quando a reunião finalmente terminou com a decisão unânime de iniciar uma auditoria completa em todas as operações da empresa, Marina se viu cercada por membros do conselho que a parabenizavam por sua perspicácia e coragem. Você nos salvou de um desastre, minha querida, disse seu pai, abraçando-a com orgulho evidente. Sempre soube que tinha isso dentro de você. Fernando, no entanto, não compartilhava do entusiasmo geral. Quando finalmente ficaram sozinhos na sala de reuniões, ele explodiu. O que diabos você pensa que está fazendo? Tem ideia do que acabou de causar? Marina o encarou, sentindo uma força que não sabia que possuía. Estou fazendo meu trabalho, Fernando, protegendo a empresa da minha família e o legado do meu pai. A pergunta é, o que você tem feito? O olhar que ele lhe lançou foi de puro ódio. Você não faz ideia das forças com as quais está brincando. Marina, isso vai ter consequências. Estou contando com isso, ela respondeu, pegando sua pasta e se dirigindo à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Ah, e Fernando, acho que precisamos repensar nosso noivado. Enquanto o elevador descia, Marina sentiu uma mistura de medo e exaltação. Sabia que havia acabado de mudar o curso de sua vida e possivelmente da empresa inteira. As consequências seriam enormes, mas pela primeira vez em anos, sentia que estava no caminho certo. Ao sair do prédio, o sol da tarde a cegou momentaneamente. Piscando para se ajustar à claridade, teve uma súbita visão do rancho de Theo, dos campos abertos e do céu infinito. E naquele instante, soube exatamente o que precisava fazer. Pegou o celular e, ignorando as dezenas de mensagens e ligações perdidas, discou um número. Alô, Bia, sou eu, Marina. Lembra daquele seu amigo jornalista? Acho que tenho uma história que vai interessar muito a ele. Enquanto caminhava para seu carro, Marina sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. O futuro
Era incerto, possivelmente perigoso, mas pela primeira vez em muito tempo sentia-se verdadeiramente viva. E em algum lugar no fundo de sua mente, a imagem de um par de olhos verdes e um sorriso sincero lhe dava a força que precisava para enfrentar o que quer que viesse pela frente. Os dias que se seguiram à reunião do conselho foram um turbilhão para Marina. A auditoria estava em pleno andamento, revelando uma teia complexa de transações suspeitas e desvios de fundos que se estendia muito além do que ela inicialmente imaginara. Cada nova descoberta era como um soco no estômago, mas também reforçava sua determinação de limpar o nome da empresa de sua família. Fernando havia desaparecido, logo após a reunião, alegando uma viagem de negócios urgente. Marina sabia que era apenas questão de tempo até que ele voltasse, provavelmente com algum plano para tentar reverter a situação, ou, pior, silenciá-la. Numa tarde particularmente tensa, enquanto revisava pilhas de documentos em seu escritório, Marina recebeu uma visita inesperada. Bia, sua melhor amiga desde os tempos de faculdade e agora uma respeitada advogada, entrou sem cerimônia carregando uma pasta grossa. "Mari, você não vai acreditar no que descobrimos", disse Bia, jogando a pasta na mesa. "Lembra do Rafael, meu amigo jornalista? Ele tem fontes no submundo financeiro. O que está acontecendo na Alvarenga é apenas a ponta do iceberg." Marina folheou os documentos, sentindo o sangue gelar. Havia evidências de ligações entre Fernando e grupos conhecidos por lavagem de dinheiro, além de indícios de suborno de fiscais e até mesmo de políticos. "Meu Deus, Bia, como eu pude ser tão cega?", murmurou Marina, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Bia colocou a mão no ombro da amiga. "Não se culpe. Fernando é um manipulador nato. Ele enganou a todos, inclusive seu pai." Nesse momento, o telefone de Marina tocou. Era a recepcionista, avisando que Fernando havia chegado e estava a caminho do escritório dela. Marina trocou um olhar preocupado com Bia. "Fique aqui", pediu a amiga. "Preciso enfrentar isso, mas não quero estar sozinha." Segundos depois, Fernando entrou na sala como uma tempestade. Seu terno impecável não conseguia esconder a fúria em seus olhos. "Você tem ideia do que fez?", ele praticamente gritou. "Anos de trabalho, conexões cuidadosamente cultivadas, tudo por água abaixo porque você decidiu bancar a heroína." Marina se levantou encarando-o com uma calma que não sabia que possuía. "O que eu fiz foi impedir que a empresa da minha família fosse usada para atividades criminosas. E pelo que estou vendo, cheguei bem a tempo." Fernando riu, um som frio e sem humor. "Criminosas? Marina, querida, é assim que o mundo dos negócios funciona. Seu pai sabia disso quando me trouxe para salvar a empresa. Por que acha que ele nunca questionou meus métodos?" "Meu pai nunca concordaria com isso", Marina rebateu. "Mas uma semente de dúvida foi plantada em sua mente." "Não seja ingênua." Fernando se aproximou, sua voz agora perigosamente suave. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. "Por quê? Acha que nosso noivado foi tão importante para ele?" As palavras atingiram Marina como um tapa. Memórias de conversas estranhas com seu pai, de decisões que nunca fizeram sentido, começaram a se encaixar de uma forma perturbadora. "Está na hora de crescer, Marina", Fernando continuou, estendendo a mão para tocar seu rosto. "Podemos consertar isso, juntos como sempre deveria ter sido." Por um momento, Marina sentiu-se tentada. Seria tão fácil voltar para o conforto do conhecido, fingir que nada disso havia acontecido. Mas então, como um flash, a imagem de Theo surgiu em sua mente. A honestidade em seus olhos, a dignidade em seu trabalho. E soube que não podia voltar atrás. "Não, Fernando", ela disse, afastando a mão dele. "Acabou. A auditoria vai continuar. E vou pessoalmente garantir que cada centavo desviado seja devolvido e cada pessoa envolvida seja responsabilizada." O rosto de Fernando se contorceu em uma máscara de fúria. "Você não tem ideia do que está fazendo. Há pessoas poderosas envolvidas nisso, gente que não hesitará em fazer o quê, Fernando?" A voz de Bia cortou o ar. Ela havia gravado toda a conversa em seu celular. Ameaçar? Usar de violência?
Tenho certeza que a polícia e a imprensa adorariam ouvir sobre essas pessoas poderosas. Fernando empalideceu, olhando de Marina para Bia. Por um momento parecia que ia avançar contra elas, mas então algo em seu rosto mudou. Um sorriso frio se formou em seus lábios. Você ganhou esta batalha, Marina, mas não se esqueça, eu construí este império tanto quanto sua família, e não vou desistir dele tão facilmente. Com essas palavras, ele saiu da sala, deixando um silêncio pesado para trás. Marina desabou em sua cadeira, tremendo. Bia correu para abraçá-la. Você foi incrível, Mari, mas isso está longe de acabar. Precisamos agir rápido. Nos dias que se seguiram, Marina trabalhou incansavelmente. Com a ajuda de Bia e de uma equipe de advogados e contadores de confiança, começou a desmantelar a rede de corrupção que Fernando havia construído. Cada novo documento, cada depoimento de funcionários antes silenciados, revelava a extensão do dano. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir. Numa noite, enquanto trabalhava até tarde em seu escritório, recebeu uma ligação de sua mãe. Seu pai havia sofrido um ataque cardíaco ao ser confrontado com as evidências de seu envolvimento nos esquemas de Fernando. Dirigindo para o hospital, Marina sentia como se seu mundo estivesse desmoronando. Tudo em que acreditava, tudo que pensava saber sobre sua família e sua vida, estava sendo posto à prova. No quarto de hospital, olhando para o rosto pálido de seu pai, Marina sentiu uma mistura de amor, raiva e decepção que ameaçava sufocá-la. Como poderia seguir em frente sabendo o que sabia agora? Foi nesse momento de desespero que seu celular vibrou com uma mensagem. Era de um número desconhecido, mas o conteúdo fez seu coração saltar. Ouvi sobre os problemas na sua empresa. Se precisar de um lugar para pensar ou simplesmente respirar, meu rancho está sempre aberto. Theo! Olhando pela janela do hospital para a cidade agitada lá fora, Marina sentiu uma súbita necessidade de escapar, de encontrar algum tipo de clareza longe de tudo isso. Talvez, pensou, era hora de aceitar aquele convite inesperado e descobrir o que o destino tinha reservado para ela, longe das sombras de São Paulo. O sol mal havia nascido quando Marina deixou São Paulo, dirigindo seu carro pela mesma estrada onde, semanas atrás, um encontro casual havia mudado o curso de sua vida. A cidade ficava para trás, seus arranha-céus diminuindo no retrovisor, enquanto a paisagem gradualmente se transformava em campos verdejantes e fazendas pitorescas. Sua mente estava um turbilhão de pensamentos e emoções. A imagem de seu pai no leito do hospital, frágil e derrotado, contrastava dolorosamente com as memórias de uma infância onde ele era seu herói invencível. As revelações dos últimos dias haviam abalado os alicerces de tudo em que ela acreditava. Após algumas horas de viagem, guiada pelas instruções que Theo havia enviado, Marina avistou a entrada da fazenda. Um portão de madeira rústica, com o nome Campos do Amanhecer entalhado, marcava a entrada da propriedade. Ao passar por ele, sentiu como se estivesse entrando em outro mundo. O caminho de terra serpenteava por entre árvores frondosas, abrindo-se em um vasto campo onde cavalos pastavam tranquilamente. Ao longe, uma casa de fazenda de 2 andares com uma ampla varanda parecia sair diretamente de um cartão postal. Theo a esperava na varanda, apoiado em uma das colunas de madeira. Vestia jeans, camisa xadrez e botas, uma imagem de simplicidade que contrastava fortemente com o mundo corporativo que Marina havia deixado para trás. Bem-vinda ao Campos do Amanhecer, ele disse, descendo os degraus para recebê-la. Seu sorriso era gentil, mas seus olhos mostravam uma compreensão profunda, como se pudesse ler a tempestade emocional que ela atravessava. Obrigada por me receber com tão pouco aviso, Marina respondeu, sentindo-se subitamente consciente de seu tailleur impecável e saltos altos, tão deslocados naquele ambiente. Às vezes precisamos de um lugar para respirar e pensar, Theo disse, pegando a pequena mala que ela havia trazido. Venha, vou te mostrar o quarto de hóspedes. O interior,
Da casa era um reflexo perfeito do exterior, acolhedor, rústico, com móveis de madeira maciça e decoração que mesclava peças antigas da família com toques modernos. Marina sentiu uma paz imediata ao entrar, como se o próprio ambiente a convidasse a baixar suas defesas. O quarto de hóspedes ficava no andar de cima, com uma janela que se abria para os campos. Descanse um pouco, Theo sugeriu. Quando estiver pronta, estarei lá embaixo. Tem um pomar nos fundos da casa que acho que você vai gostar. Sozinha no quarto, Marina finalmente permitiu que as lágrimas, há tanto tempo contidas, fluíssem livremente. Chorou por seu pai, pela traição de Fernando, pela inocência perdida e pelo peso das responsabilidades que agora recaíam inteiramente sobre seus ombros. Horas depois, após um banho revigorante e vestindo roupas mais adequadas ao ambiente, jeans e uma camisa simples que havia trazido, quase como um pensamento tardio, Marina desceu as escadas. Encontrou Theo na cozinha preparando o que parecia ser um lanche. Achei que você poderia estar com fome, ele disse, colocando na mesa um prato com frutas frescas, queijo e pão caseiro. Comer bem é o primeiro passo para colocar os pensamentos em ordem. Sentados à mesa da cozinha com o aroma de café recém-passado pairando no ar, Marina sentiu-se à vontade para falar. Contou a Theo sobre as descobertas na empresa, a traição de Fernando, a decepção com seu pai. Ele ouviu atentamente, sem julgar, oferecendo apenas um ocasional aceno de compreensão. Sabe, Theo começou depois que ela terminou. Há uma coisa que aprendi cuidando de cavalos. Às vezes, quando um animal está assustado ou ferido, a melhor coisa que podemos fazer é simplesmente estar presente, oferecer conforto sem exigir nada em troca. Suas palavras tocaram Marina profundamente. Era exatamente o que ela precisava naquele momento. Não conselhos ou soluções, mas simplesmente um espaço seguro para ser ela mesma. Nos dias que se seguiram, Marina encontrou na fazenda um refúgio que nem sabia que precisava. Acordava cedo, muitas vezes para assistir ao nascer do sol da varanda, uma xícara de café nas mãos. Acompanhava Theo em suas tarefas diárias, aprendendo sobre o cuidado com os animais e a terra. Uma manhã, enquanto ajudava a alimentar os cavalos, Marina se viu falando sobre sua infância, sobre os sonhos que tinha antes de se ver presa nas expectativas de seu pai e nas manipulações de Fernando. Eu queria ser veterinária, sabia? Ela confessou, rindo suavemente. Mas meu pai disse que era um desperdício do meu potencial, que eu deveria mirar mais alto. Theo a olhou com uma mistura de compreensão e algo mais, algo que fez o coração de Marina acelerar levemente. Nunca é tarde para seguir seus sonhos, Marina. Às vezes precisamos perder o rumo para encontrar nosso verdadeiro caminho. À noite, sentados na varanda sob um céu estrelado como Marina nunca havia visto em São Paulo, as conversas fluíam naturalmente. Theo falou sobre sua própria jornada, como havia herdado a fazenda de seu pai e escolhido continuar o legado, familiar apesar das pressões para vender a terra e buscar uma vida mais ambiciosa na cidade. A verdadeira riqueza, ele disse, olhando para o horizonte, está em viver de acordo com seus valores, em fazer algo que você ama e que beneficia outros. Suas palavras ecoaram profundamente em Marina. Ela começou a questionar não apenas as ações de seu pai e de Fernando, mas suas próprias escolhas e prioridades, o que realmente importava, o que ela queria para seu futuro. Uma tarde, enquanto cavalgavam pelos campos, Marina sentiu uma liberdade que não experimentava desde a infância. O vento em seu rosto, o ritmo do cavalo sob ela, a vastidão do céu acima, tudo se combinava para criar uma sensação de possibilidades infinitas. Foi nesse momento, com o sol se pondo no horizonte pintando o céu de tons dourados e rosa, que Marina tomou sua decisão. Ela sabia o que precisava fazer, não apenas em relação à empresa e à sua família, mas em relação à sua própria vida. Voltando para a casa, encontrou Theo na varanda, como se ele soubesse que ela precisaria dele naquele momento. Theo, ela começou, sua voz firme apesar do coração acelerado. Acho que finalmente sei o que preciso fazer e acho que vou precisar da sua ajuda.
O sorriso de Theo era cálido e encorajador. Estou aqui para o que você precisar, Marina. Sempre. Naquela noite, sob o céu estrelado do interior, Marina começou a traçar os planos para seu futuro. Um futuro que ela agora percebia poderia ser muito diferente e muito mais gratificante do que tudo que já havia imaginado. O amanhecer encontrou Marina na varanda da fazenda, uma xícara de café quente entre as mãos, observando o nascer do sol pintar o céu com tons de rosa e laranja. Os últimos dias no campus do amanhecer haviam sido uma jornada de autodescoberta, um mergulho profundo em quem ela realmente era e no que queria para sua vida. Pronta para o grande dia, a voz de Theo a tirou de seus pensamentos. Ele se juntou a ela na varanda, seu próprio café em mãos, os olhos verdes brilhando com uma mistura de preocupação e admiração. Marina respirou fundo, sentindo uma determinação que não experimentava há anos. Tão pronta quanto posso estar. Respondeu um leve sorriso nos lábios. O plano que haviam traçado nas últimas noites era ousado, mas necessário. Marina retornaria a São Paulo não apenas para enfrentar as consequências das ações de Fernando e de seu pai, mas para implementar mudanças radicais na Alvarenga Enterprises. Após o café da manhã, Marina se preparou para a viagem de volta. Vestiu-se com um terno elegante, mas optou por sapatos mais confortáveis, uma pequena, mas significativa mudança que simbolizava sua nova perspectiva. Lembre-se, Theo disse enquanto a acompanhava até o carro, você é mais forte do que pensa e tem aliados que acreditam em você. Marina o abraçou, permitindo-se um momento de vulnerabilidade antes de reassumir a postura de líder que precisaria ser. Obrigada, Theo, por tudo. A viagem de volta a São Paulo foi uma mistura de ansiedade e determinação. Marina repassava mentalmente cada passo de seu plano, preparando-se para os desafios que enfrentaria. Sua primeira parada foi o hospital. Seu pai havia recebido alta, mas ainda estava fraco, recuperando-se em casa. A conversa que tiveram foi difícil, carregada de emoções reprimidas e verdades dolorosas. Pai, Marina começou, sentando-se ao lado da cama dele, precisamos conversar sobre o futuro da empresa e sobre nossas escolhas. As horas que se seguiram foram intensas. Marina confrontou seu pai sobre seu conhecimento das atividades de Fernando, sobre as decisões questionáveis que haviam colocado a empresa em risco. Para sua surpresa, encontrou não defensividade, mas um homem quebrado pelo peso de seus próprios erros. Eu queria deixar um legado para você, filha, ele confessou, lágrimas nos olhos. Mas no processo, quase destruí tudo que construímos. A conversa foi dolorosa, mas necessária. No final, chegaram a um acordo. Seu pai se afastaria completamente da empresa, deixando Marina no comando total para implementar as mudanças necessárias. Com esse peso tirado de seus ombros, Marina seguiu para o próximo desafio, uma reunião de emergência do Conselho Administrativo. A sala de reuniões estava tensa quando ela entrou. Rostos ansiosos e curiosos a encaravam, esperando para ver como a herdeira dos Alvarenga lidaria com a crise. Senhoras e senhores, Marina começou, sua voz firme e clara. Estamos aqui hoje não apenas para discutir uma crise, mas para redefinir o futuro da Alvarenga Enterprises. Nas 2 horas que se seguiram, Marina apresentou um plano detalhado de reestruturação. Propôs uma auditoria completa e transparente, a devolução de todos os fundos desviados e uma reformulação total das práticas de negócios da empresa. Não será fácil, ela admitiu, e certamente enfrentaremos resistência. Mas é a única maneira de salvar não apenas nossa empresa, mas nossa integridade. O debate foi acalorado. Alguns membros do conselho resistiram, argumentando que as mudanças eram drásticas demais. Outros, inspirados pela coragem de Marina, ofereceram seu total apoio. No final, com uma votação apertada, o plano foi aprovado. Marina saiu da reunião exausta, mas vitoriosa. O caminho à frente seria difícil, mas ela tinha dado o primeiro passo.
Nos dias que se seguiram, Marina trabalhou incansavelmente. Com a ajuda de Bia e de uma equipe de profissionais de confiança, começou a implementar as mudanças. Cada documento revelado, cada transação questionável exposta, era como arrancar um curativo, doloroso, mas necessário para a cura. Uma tarde, enquanto revisava alguns documentos em seu escritório, Marina recebeu uma visita inesperada. Fernando. Entrou seu habitual ar de confiança substituído por uma expressão de derrota. "Você venceu, Marina", ele disse, jogando um envelope na mesa dela. "Minha renúncia. Espero que saiba o que está fazendo." Marina o encarou, sentindo não raiva, mas uma estranha mistura de pena e alívio. "Estou fazendo o que é certo, Fernando. Algo que deveríamos ter feito há muito tempo." Quando ele saiu, Marina sentiu como se um capítulo de sua vida estivesse se fechando. Olhou pela janela, para a cidade que se estendia abaixo, e pela primeira vez em semanas, permitiu-se um momento de verdadeira esperança. Naquela noite, sozinha, em seu apartamento, Marina pegou seu telefone e digitou uma mensagem para Theo. "Primeira etapa concluída. Obrigada por me ajudar a encontrar a força que eu não sabia que tinha." A resposta veio quase imediatamente. "Você sempre teve essa força, Marina. Só precisava se lembrar disso. Estou orgulhoso de você." Com um sorriso, Marina se permitiu um momento de paz. O caminho à frente ainda era longo e cheio de desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia verdadeiramente no controle de seu destino. Olhando para a cidade iluminada através da janela, Marina fez uma promessa silenciosa a si mesma. A Alvarenga Enterprises se tornaria um exemplo de ética e responsabilidade nos negócios. E ela, Marina Alvarenga, seria a líder que sempre soube que poderia ser. Com esse pensamento, ela começou a planejar seu próximo movimento. A jornada estava longe de terminar, mas agora, com clareza de propósito e aliados de confiança, Marina estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e desafios para Marina. A implementação das mudanças na Alvarenga Enterprises provou ser ainda mais difícil do que ela havia previsto. Cada dia trazia uma nova batalha. Cada vitória era seguida por um novo obstáculo. Uma manhã particularmente tensa, Marina estava em seu escritório, afogada em pilhas de relatórios e documentos legais, quando sua assistente entrou apressadamente. "Senhorita Alvarenga, você precisa ver isso", disse ela, ligando a televisão na parede. O rosto de Fernando preenchia a tela, seu sorriso confiante contrastando com as manchetes sensacionalistas abaixo. Ele estava dando uma entrevista exclusiva, fazendo acusações graves contra Marina e a administração atual da empresa. É uma tentativa desesperada de encobrir anos de má gestão por parte da família Alvarenga. A voz de Fernando soava convincente. "Marina está usando meu nome para desviar a atenção de seus próprios erros e os de seu pai." Marina sentiu o sangue gelar em suas veias. Ela sabia que Fernando não aceitaria a derrota facilmente, mas não esperava um ataque tão público e direto. Nos dias que se seguiram, a tempestade midiática se intensificou. Jornais, programas de TV e redes sociais estavam repletos de especulações e acusações. A confiança dos investidores começou a vacilar e Marina viu o trabalho árduo dos últimos meses ameaçado. Foi nesse momento de crise que ela se lembrou das palavras de Theo. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar, todas as vezes que for preciso. Com essa inspiração, Marina decidiu enfrentar a situação de frente, organizou uma coletiva de imprensa determinada a contar sua versão da história. No dia da coletiva, o auditório da Alvarenga Enterprises estava lotado de jornalistas e câmeras. Marina subiu ao palco sentindo o peso de todos os olhares sobre ela. Por um momento hesitou, sentindo o familiar nó no estômago. Então, respirou fundo e começou a falar. "Senhoras e senhores", sua voz era firme, apesar do nervosismo interno. "Estou aqui hoje não para me defender, mas para defender a verdade e o futuro da Alvarenga Enterprises."
Nas 2 horas que se seguiram, Marina apresentou evidências concretas das irregularidades descobertas, explicou detalhadamente o processo de auditoria e as mudanças implementadas. Falou com paixão sobre a nova visão da empresa, focada em ética, transparência e responsabilidade social. Cometemos erros no passado, é verdade, admitiu, mas estamos determinados a corrigir esses erros e construir um futuro melhor, não apenas para nossa empresa, mas para todos os que dependem dela, funcionários, parceiros e a comunidade. A honestidade e a transparência de Marina surpreenderam a todos. Jornalistas que vieram preparados para um embate encontraram-se diante de uma líder disposta a assumir responsabilidades e comprometida com mudanças reais. O impacto foi imediato. As manchetes do dia seguinte não falavam mais de escândalos, mas de renovação e esperança. A confiança dos investidores começou a se estabilizar, e Marina recebeu um apoio inesperado de líderes empresariais que elogiaram sua coragem e integridade. No meio desse turbilhão, Marina encontrou tempo para uma visita surpresa ao campus do Amanhecer. Chegou sem aviso prévio, encontrando Theo no estábulo cuidando dos cavalos. "Marina!" exclamou ele, um sorriso iluminando seu rosto ao vê-la. Que surpresa boa! Ela correu para abraçá-lo, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. "Eu precisava ver você", confessou. "Precisava me lembrar do que é real." Naquela noite, sentados na varanda sob as estrelas, Marina contou a Theo sobre os desafios que enfrentava. Ele ouviu atentamente, oferecendo não apenas apoio, mas conselhos práticos baseados em sua própria experiência em manter a integridade de seu negócio familiar. "Sabe", disse Theo, olhando para o horizonte, "às vezes precisamos de uma tempestade para limpar o ar. O que você está fazendo, Marina, é corajoso e necessário." As palavras de Theo, junto com a paz do rancho, renovaram as forças de Marina. Ela retornou a São Paulo com energia renovada, pronta para enfrentar os desafios que ainda viriam. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. Marina liderou pessoalmente iniciativas de transparência, organizou encontros com funcionários de todos os níveis para ouvir suas preocupações e ideias, e estabeleceu novos padrões éticos para todas as operações da empresa. Uma de suas iniciativas mais ousadas foi a criação de um programa de responsabilidade social corporativa. A Alvarenga Enterprises começou a investir em projetos de educação e preservação ambiental, transformando antigas práticas prejudiciais em ações positivas para a comunidade. O caminho não foi fácil. Houve resistência, contratempos e momentos de dúvida. Mas a cada obstáculo superado, a determinação de Marina crescia. Ela descobriu em si mesma uma resiliência que não sabia que possuía. Um ano após o início de sua jornada de transformação, Marina estava novamente diante do Conselho Administrativo. Desta vez, porém, o clima era completamente diferente. Rostos que antes mostravam ceticismo, agora exibiam respeito e admiração. "Senhoras e senhores", Marina começou, sua voz cheia de confiança. "Há um ano, iniciamos uma jornada que muitos achavam impossível. Hoje estou orgulhosa de dizer que não apenas sobrevivemos, mas estamos prosperando." Ela apresentou os resultados do ano. A lucratividade havia se recuperado, a reputação da empresa estava mais forte do que nunca e o engajamento dos funcionários estava em um nível recorde. "Mas nossa jornada está longe de terminar", continuou. "Temos a oportunidade de não apenas ser uma empresa de sucesso, mas de ser um exemplo de como os negócios podem ser conduzidos com ética e responsabilidade." Quando a reunião terminou, Marina se viu cercada por membros do conselho, oferecendo congratulações e apoio. Ela aceitou os elogios com graça, mas seus pensamentos já estavam nos próximos passos, nas novas metas que queria alcançar. Naquela noite, em seu apartamento, Marina olhou pela janela para a cidade que nunca dormia. São Paulo, com todas as suas complexidades e desafios, parecia diferente agora. Não era mais um campo de batalha, mas um lugar de possibilidades. Pegando seu telefone, ela digitou uma mensagem para Theo. "Conseguimos superar a tempestade.
Obrigada por ser meu farol. A resposta veio quase instantaneamente. Você é o capitão do seu navio, Marina. Eu apenas iluminei o caminho que você escolheu seguir. Com um sorriso, Marina se permitiu um momento de verdadeira satisfação. O futuro ainda era incerto, mas agora ela o encarava não com medo, mas com expectativa. A jornada de transformação da Alvarenga Enterprises estava apenas começando, e Marina estava pronta para liderar o caminho. O sucesso da Alvarenga Enterprises, sob a liderança de Marina, não passou despercebido. Convites para palestras, entrevistas e participações em fóruns empresariais começaram a chegar com frequência cada vez maior. Marina se viu no centro das atenções do mundo corporativo, não apenas como a herdeira que salvou o império da família, mas como uma líder visionária que estava redefinindo o papel das empresas na sociedade. Numa manhã de outono, Marina estava em seu escritório, revisando os últimos detalhes de uma apresentação que faria em um importante congresso de sustentabilidade empresarial, quando sua assistente entrou com um envelope nas mãos. Senhorita Alvarenga, chegou isso para você. Entrega especial. Marina abriu o envelope curiosa. Dentro, encontrou um convite elegante para um jantar de gala em Nova York, organizado pela ONU para discutir iniciativas globais de responsabilidade corporativa. Era uma oportunidade incrível, um reconhecimento do impacto que suas ações estavam tendo além das fronteiras do Brasil. Enquanto contemplava o convite, seu telefone tocou. Era Theo. Oi, Marina, como você está? A voz dele soava calorosa, mesmo através da linha. Theo, que bom ouvir sua voz, respondeu ela, sentindo um sorriso involuntário se formar em seus lábios. Estou bem. Acabei de receber um convite. É incrível para um evento em Nova York. Uau, isso é maravilhoso. Você merece todo o reconhecimento. Theo parecia genuinamente feliz por ela. Na verdade, eu estava ligando para te convidar para algo um pouco diferente. Estamos organizando um festival aqui no rancho para celebrar a colheita e arrecadar fundos para escolas rurais da região. Pensei que você pudesse estar interessada em participar. Marina sentiu seu coração apertar. O festival seria exatamente na mesma data do jantar em Nova York. Ela se viu diante de uma escolha que parecia simbolizar muito mais do que apenas 2 eventos conflitantes. Eu adoraria ir, Theo, mas... Ela hesitou, olhando para o convite em sua mesa. Mas você tem compromissos importantes, eu entendo. Theo completou, sua voz gentil. Não se preocupe, Marina. Sei que seu trabalho é fundamental e faz a diferença para muitas pessoas. Após desligar, Marina se viu imersa em pensamentos conflitantes. De um lado, a oportunidade de expandir sua influência, de levar as ideias que estava implementando na Alvarenga para um palco global. Do outro, a conexão, com suas raízes, com a simplicidade e autenticidade que havia redescoberto no rancho de Theo. Os dias que se seguiram foram uma batalha interna para Marina. Ela se pegava olhando pela janela de seu escritório, lembrando-se dos campos abertos do rancho, do cheiro de terra molhada após a chuva, do sorriso sincero de Theo. Uma tarde, enquanto caminhava pelo parque perto de seu apartamento, buscando clareza, Marina encontrou uma senhora alimentando pombos em um banco. A mulher, com seus cabelos grisalhos e olhos bondosos, sorriu para ela. Parece que você carrega o peso do mundo nos ombros, minha jovem, comentou a senhora. Marina, surpreendendo a si mesma, sentou-se ao lado da mulher e compartilhou seu dilema. A senhora ouviu atentamente e então disse: Sabe, querida, na minha longa vida aprendi que as decisões mais importantes raramente são entre o certo e o errado. Geralmente, são entre 2 certos. A questão é qual deles faz seu coração cantar. As palavras da senhora ecoaram na mente de Marina por dias. Ela se pegou repassando os últimos meses, as mudanças em sua vida, as transformações na empresa. Percebeu que, em meio a todo o sucesso e reconhecimento, o que realmente a fazia sentir-se viva eram os momentos de conexão genuína com sua equipe, com as comunidades que estavam ajudando e, especialmente, com Theo. Na véspera do dia em que precisaria partir para Nova York, Marina tomou sua decisão.
Ligou para sua assistente e pediu que cancelasse sua participação no jantar da ONU, enviando em seu lugar um de seus diretores mais promissores, junto com uma carta explicando sua ausência. Em seguida, pegou o telefone e ligou para Theo. Alô? Theo? Ainda tem espaço para mais uma no festival? A alegria na voz dele foi palpável. Para você, Marina, sempre tem espaço. No dia seguinte, Marina dirigia pela estrada familiar que levava ao campus do amanhecer. Conforme se aproximava do rancho, sentiu uma onda de paz e certeza a envolver. O festival estava em pleno vapor quando ela chegou. Crianças corriam entre barracas coloridas. O aroma de comida caseira preenchia o ar. E música ao vivo ecoava pelos campos. Theo a encontrou assim que ela estacionou o carro. Sem dizer uma palavra, ele a envolveu em um abraço caloroso. "Bem-vinda, de volta", sussurrou. Naquela noite, enquanto dançavam sob as estrelas, rodeados pela comunidade que Theo tanto amava, Marina sentiu que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Não era Nova York, nem as salas de reunião em São Paulo. Era ali com os pés na terra e o coração aberto para as possibilidades. "Sabe", ela disse a Theo, enquanto giravam ao som de uma música country, "acho que finalmente entendi o que você quis dizer sobre verdadeira riqueza." Theo sorriu, seus olhos verdes brilhando à luz das lanternas. "E o que você descobriu?" "Que ela está nas conexões que fazemos, nas vidas que tocamos", Marina respondeu, sentindo cada palavra ressoar em seu coração. "E que às vezes o maior impacto que podemos ter é justamente nos lugares e com as pessoas que menos esperamos." Enquanto a festa continuava ao seu redor, Marina sabia que havia feito a escolha certa. O caminho à frente ainda era incerto, mas agora ela entendia que sua jornada não era apenas sobre transformar uma empresa, mas sobre encontrar um equilíbrio entre suas ambições profissionais e sua busca por uma vida autêntica e significativa. Ali, nos braços de Theo, sob o céu estrelado do interior, Marina sentiu que estava exatamente onde deveria estar, pronta para escrever o próximo capítulo de sua história, um capítulo que prometia ser o mais emocionante e gratificante de todos. O amanhecer encontrou Marina na varanda do rancho, uma xícara de café fumegante entre as mãos, observando o despertar da natureza ao seu redor. A noite do festival ainda ecoava em sua mente, trazendo um sorriso aos seus lábios. Ela se sentia revigorada, como se tivesse redescoberto uma parte de si mesma que havia ficado adormecida por muito tempo. Theo se juntou a ela, trazendo sua própria xícara de café. "Dormiu bem?" perguntou ele, seu olhar carinhoso encontrando que é o dela. "Melhor do que há muito tempo", Marina respondeu, sentindo uma onda de afeto ao olhar para ele. Os dias que se seguiram no rancho foram um misto de trabalho e prazer. Marina ajudou Theo com as tarefas diárias, aprendendo mais sobre a gestão sustentável da fazenda e se conectando com a comunidade local. Ao mesmo tempo, mantinha contato com sua equipe em São Paulo, gerenciando os assuntos mais urgentes da Alvarenga Enterprises remotamente. Foi durante esse período que uma ideia começou a se formar em sua mente, uma maneira de unir seus dois mundos, de criar uma ponte entre o universo corporativo que conhecia tão bem e a simplicidade significativa que havia encontrado no interior. Numa tarde, enquanto ajudava Theo a consertar uma cerca, Marina compartilhou seus pensamentos. "Theo, estive pensando, e se pudéssemos criar um programa de intercâmbio entre executivos da Alvarenga e comunidades rurais como esta?" Theo parou o que estava fazendo, intrigado. "Como assim?" "Imagine", Marina continuou empolgada, "trazer líderes corporativos para passar um tempo aqui, aprendendo sobre sustentabilidade, conexão com a terra, valores comunitários, e, em troca, oferecer treinamento em gestão e tecnologia para as comunidades rurais." Os olhos de Theo brilharam com o entusiasmo dela. "Isso poderia ser incrível, Marina. Uma verdadeira troca de conhecimentos e perspectivas." Nos dias que se seguiram, eles refinaram a ideia juntos. Marina via potencial não apenas para a Alvarenga, mas para criar um modelo que outras empresas pudessem seguir. Era uma forma de promover entendimento mútuo
quebrar preconceitos e criar soluções inovadoras para desafios sociais e ambientais. Quando chegou a hora de voltar a São Paulo, Marina sentia-se energizada e cheia de propósito. Despedir-se de Theo foi difícil, mas ambos sabiam que isso não era um adeus, mas o começo de algo novo. De volta ao seu escritório na Alvarenga, Marina convocou uma reunião com sua equipe de liderança. Apresentou a ideia do programa de intercâmbio, batizado de Pontes do Amanhã. A reação inicial foi mista. Alguns executivos mais conservadores expressaram ceticismo, questionando o valor prático de tal iniciativa. Outros, especialmente os mais jovens, mostraram-se entusiasmados com a perspectiva de uma experiência tão única. Entendo as preocupações, Marina disse, enfrentando as objeções com calma. Mas acredito que este programa pode trazer benefícios imensuráveis, não apenas em termos de responsabilidade social, mas de inovação e desenvolvimento de liderança. Após horas de discussão e refinamento da proposta, o projeto Pontes do Amanhã foi aprovado como um piloto. Marina sabia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. As semanas que se seguiram foram intensas. Marina dividiu seu tempo entre São Paulo e o interior, trabalhando incansavelmente para estabelecer as bases do programa. Ela se reuniu com líderes comunitários, negociou parcerias com outras fazendas e ranchos e desenvolveu um currículo que mesclava práticas corporativas com sabedoria tradicional. O primeiro grupo de executivos partiu para o interior com uma mistura de expectativa e apreensão. Marina os acompanhou, ansiosa para ver como reagiriam à experiência. Os resultados foram além de suas expectativas. Viu executivos que nunca haviam sujado as mãos de terra, descobrindo a satisfação de plantar uma horta. Observou líderes, acostumados a tomar decisões rápidas, aprendendo o valor da paciência ao lidar com animais. E mais importante, testemunhou o nascimento de novas amizades e entendimentos entre mundos que pareciam tão distantes. Paralelamente, os membros das comunidades rurais que visitaram a sede da Alvarenga trouxeram perspectivas frescas e ideias inovadoras. Sua sabedoria prática e conexão com a natureza inspiraram novos projetos de sustentabilidade e eficiência. O sucesso do piloto não passou despercebido. Logo, outras empresas começaram a demonstrar interesse no modelo. Jornalistas procuravam Marina para entrevistas, querendo saber mais sobre essa abordagem inovadora de responsabilidade corporativa e desenvolvimento de liderança. No meio de todo esse turbilhão, Marina encontrava momentos para reflexão. Numa noite, após um longo dia de reuniões, ela se viu na varanda de seu apartamento em São Paulo, olhando para as luzes da cidade. Pegou o telefone e ligou para Theo. "Como estão as coisas por aí?" perguntou ela, sentindo uma onda de saudade ao ouvir a voz dele. "Ocupadas, mas boas", Theo respondeu. "O pessoal aqui ainda está falando sobre a última turma de executivos. Acho que estamos realmente fazendo a diferença, Marina." Eles conversaram por horas, compartilhando histórias, desafios e sonhos para o futuro do programa. Marina sentiu seu coração se encher de gratidão e afeto. Ela havia encontrado não apenas um parceiro de negócios em Theo, mas alguém que a entendia profundamente, que a desafiava a ser sua melhor versão. Quando finalmente desligou, Marina olhou novamente para a cidade abaixo. São Paulo, com todo o seu caos e energia, não parecia mais um lugar tão distante do rancho de Theo. Ela estava construindo pontes não apenas entre empresas e comunidades, mas entre diferentes partes de si mesma. O caminho à frente ainda estava cheio de desafios. Equilibrar as demandas da Alvarenga com o crescimento do Pontes do Amanhã não seria fácil. Havia resistências a superar, tanto no mundo corporativo quanto nas comunidades rurais. E sua relação com Theo, ainda em desenvolvimento, trazia suas próprias complexidades. Mas pela primeira vez em sua vida, Marina sentia que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Ela havia encontrado um propósito que unia suas habilidades empresariais com seu desejo de fazer uma diferença real no mundo. Com um sorriso, Marina fez uma anotação mental para sua próxima viagem ao rancho.
Havia muito trabalho a ser feito, muitas pontes a serem construídas, e ela mal podia esperar para ver onde essa jornada a levaria a seguir. O sucesso do programa Pontes do Amanhã trouxe não apenas reconhecimento, mas também novos desafios para a Marina e a Alvarenga Enterprises. À medida que o projeto ganhava visibilidade nacional, a pressão sobre Marina aumentava. Ela se viu equilibrando as demandas crescentes do programa com a gestão diária da empresa, além de tentar manter sua conexão com Theo e o mundo que havia descoberto no interior. Numa manhã de primavera, Marina estava em uma videoconferência com investidores internacionais quando sua assistente entrou apressadamente no escritório, um olhar preocupado no rosto. "Senhorita Alvarenga, acho que você precisa ver isso", disse ela, entregando um tablet a Marina. Na tela, uma manchete chamativa saltava aos olhos. "Escândalo ambiental atinge fazendas parceiras da Alvarenga Enterprises." O artigo alegava que algumas das propriedades rurais envolvidas no programa Pontes do Amanhã estavam envolvidas em desmatamento ilegal e uso inadequado de agrotóxicos. O coração de Marina afundou. Ela sabia que as acusações eram falsas, tinha visitado pessoalmente todas as propriedades parceiras e confiava em seus métodos sustentáveis. Mas a mera sugestão de impropriedade poderia causar danos irreparáveis ao programa e à reputação da empresa. "Cancele meus compromissos para o resto do dia", instruiu Marina a sua assistente, "e convoque uma reunião de emergência com a equipe de comunicação e os advogados." As horas que se seguiram foram um turbilhão de atividade. Marina e sua equipe trabalharam incansavelmente para reunir evidências que refutassem as acusações. Eles entraram em contato com as fazendas parceiras, coletaram dados ambientais e prepararam uma resposta oficial. No meio do caos, o telefone de Marina tocou. Era Theo. "Marina, acabei de ver as notícias. Como posso ajudar?" A preocupação em sua voz era evidente. "Theo, estou tão aliviada em ouvir sua voz", Marina suspirou. "Preciso que você reúna toda a documentação que temos sobre práticas sustentáveis no rancho e nas outras propriedades parceiras. Vamos precisar de tudo para combater essas acusações." "Considere feito", respondeu Theo. "E Marina, não deixe que isso abale sua confiança. O que estamos fazendo é importante demais para ser derrubado por mentiras." As palavras de Theo deram a Marina a força que ela precisava. Nos dias que se seguiram, ela liderou uma campanha agressiva de transparência. A Alvarenga Enterprises abriu suas portas para jornalistas e ambientalistas, convidando-os a visitar as fazendas parceiras e verificar por si mesmos as práticas sustentáveis em ação. Marina concedeu entrevistas, enfrentando perguntas difíceis com honestidade e firmeza. Ela não apenas defendeu o programa, mas usou a oportunidade para educar o público sobre a importância da agricultura sustentável e da cooperação entre setores urbanos e rurais. A crise atingiu seu ápice quando Marina foi convidada para um debate televisionado com um dos críticos mais vocais do programa. A noite anterior ao debate, ela não conseguia dormir. Milhões de pessoas estariam assistindo e o futuro do Pontes do Amanhã poderia depender de seu desempenho. Incapaz de encontrar paz em seu apartamento na cidade, Marina fez algo impulsivo. Pegou seu carro e dirigiu toda a noite até o rancho de Theo. Chegou ao amanhecer, exausta, mas determinada. Theo a recebeu na varanda, sem fazer perguntas, apenas oferecendo um abraço reconfortante. Eles passaram a manhã caminhando pelos campos, Marina absorvendo a serenidade do lugar, relembrando-se do porquê de tudo isso ser tão importante. "Sabe, Marina", disse Theo enquanto observavam o nascer do sol sobre os campos, "às vezes precisamos enfrentar uma tempestade para provar a força de nossas fundações. O que vocês construíram é sólido. Confie nisso." Aquela tarde, quando Marina entrou no estúdio de TV para o debate, ela carregava consigo não apenas fatos e números, mas também a força e a convicção que havia redescoberto no rancho. O debate foi intenso. Seu oponente era habilidoso, jogando com medos e preconceitos do público. Mas Marina manteve-se firme.
Ela falou não apenas com a cabeça, mas com o coração, compartilhando histórias reais de vidas transformadas pelo programa, tanto no campo quanto na cidade. O Pontes do Amanhã não é apenas um projeto corporativo, ela declarou, olhando diretamente para a câmera. É uma visão de um futuro onde desenvolvimento econômico e preservação ambiental andam de mãos dadas, onde a sabedoria do campo e a inovação da cidade se complementam. É um convite para repensarmos nossa relação com a terra e uns com os outros. Suas palavras ressoaram com o público. Nas semanas seguintes, uma onda de apoio surgiu. Pessoas de todo o país compartilhavam suas próprias histórias de como o programa havia impactado suas vidas e comunidades. Empresas que inicialmente haviam se distanciado devido à controvérsia, agora entravam em contato, interessadas em participar. A crise, embora dolorosa, havia fortalecido não apenas o programa, mas também a própria Marina. Ela emergiu como uma líder ainda mais respeitada, alguém capaz de navegar por águas turbulentas sem perder de vista seus valores e objetivos. Uma tarde, semanas após o auge da crise, Marina estava de volta ao rancho, sentada com Theo na varanda. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. "Sabe", disse Marina, quebrando um silêncio confortável. "Durante todo esse turbilhão, houve momentos em que pensei em desistir, em voltar atrás, para a segurança do que eu conhecia antes." Theo a olhou expectante, mas então ela continuou: "Eu me lembrava deste lugar, das pessoas que conhecemos, das vidas que estamos tocando, e sabia que não podia parar." Theo sorriu, pegando sua mão. "É por isso que você é extraordinária, Marina. Você não apenas sonha com um mundo melhor, você trabalha incansavelmente para torná-lo realidade." Naquele momento, observando o pôr do sol, Marina sentiu uma profunda sensação de paz e propósito. A jornada estava longe de terminar, e certamente haveria mais desafios pela frente. Mas ela sabia que com aliados como Theo ao seu lado e a força que havia descoberto dentro de si, estava pronta para enfrentar qualquer tempestade que viesse. O Pontes do Amanhã não era apenas um programa, era um movimento. E Marina estava determinada a guiá-lo rumo a um futuro mais brilhante e sustentável para todos. O sol nascente pintava o céu de São Paulo com tons de rosa e laranja, quando Marina entrou em seu escritório na Alvarenga Enterprises. Fazia exatamente 2 anos desde o lançamento do programa Pontes do Amanhã, e o dia prometia ser especial. Na mesa de Marina, uma pilha de relatórios aguardava sua atenção. Mas não eram relatórios comuns, eram histórias. Histórias de executivos que haviam redescoberto seu propósito após semanas nas fazendas parceiras. Histórias de comunidades rurais que agora prosperavam graças às novas habilidades e tecnologias aprendidas. Histórias de inovações sustentáveis, nascidas da colaboração entre campo e cidade. Enquanto folheava os documentos, um sorriso se formou nos lábios de Marina. O programa havia crescido além de suas expectativas mais otimistas. Agora, não apenas outras empresas brasileiras estavam adotando modelos similares, mas delegações internacionais vinham ao Brasil para aprender com a experiência da Alvarenga. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Bia, sua amiga de longa data, e agora diretora jurídica da empresa. "Pronta para o grande dia?" perguntou Bia, um sorriso animado no rosto. Marina assentiu, sentindo uma mistura de ansiedade e empolgação. Hoje ela apresentaria ao conselho uma proposta ousada: expandir o Pontes do Amanhã para uma escala global. As horas que antecederam a reunião passaram em um borrão de preparativos finais e revisões de última hora. Quando finalmente entrou, na sala do conselho, Marina sentiu o peso de todos os olhares sobre ela. Mas desta vez, não havia apreensão nesses olhares, apenas expectativa e respeito. "Senhoras e senhores", começou Marina, sua voz firme e apaixonada. "Há 2 anos, embarcamos juntos em uma jornada que muitos achavam impossível ou ingênua. Hoje estou aqui para mostrar não apenas que estávamos certos, mas que é hora de sonharmos ainda maior." Nas 2 horas que se seguiram, Marina apresentou sua visão para o futuro do programa.
parcerias com empresas e comunidades na África, Ásia e América Latina. Um instituto de pesquisa dedicado a soluções sustentáveis nascidas da colaboração entre conhecimento tradicional e tecnologia de ponta. Um fundo de investimento para apoiar startups que se alinhassem com os valores do programa. Quando terminou, um silêncio momentâneo tomou conta da sala. Então, para sua surpresa, o membro mais antigo do conselho, um homem que inicialmente havia sido um dos maiores céticos do programa, se levantou e começou a aplaudir. Os outros logo se juntaram e Marina se viu no meio de uma ovação de pé. A aprovação foi unânime. O Pontes do Amanhã estava prestes a se tornar um movimento verdadeiramente global. Horas mais tarde, exausta, mas eufórica, Marina dirigia pela estrada familiar que levava ao rancho de Theo. Ela mal podia esperar para compartilhar as novidades com ele. Encontrou-o no estábulo cuidando dos cavalos. Ao vê-la, o rosto de Theo se iluminou com um sorriso que fez o coração de Marina acelerar. Pelo seu sorriso, acho que as coisas foram bem em São Paulo, disse ele, aproximando-se para abraçá-la. Marina contou a ele sobre a reunião, sobre os planos de expansão, sobre o futuro empolgante que se abria diante deles. Theo ouviu atentamente, seu orgulho e admiração evidentes em cada olhar. Você sabe o que isso significa, não é? Perguntou Theo quando ela terminou. Marina o olhou intrigada. Significa que agora, mais do que nunca, precisamos manter nossos pés firmes no chão, ele continuou. Conforme o programa cresce, será ainda mais importante não perdermos de vista o que realmente importa. As pessoas, a terra, as conexões que criamos. As palavras de Theo tocaram Marina profundamente. Ela sabia que ele estava certo. O sucesso trazia novos desafios, novas responsabilidades. É por isso que preciso de você ao meu lado, Theo, disse Marina, tomando as mãos dele nas suas. Não apenas como parceiro no programa, mas em tudo. Os olhos de Theo se arregalaram levemente, compreendendo o significado por trás das palavras dela. Marina, você tem certeza? Sua vida está prestes a ficar ainda mais agitada, com viagens internacionais, novas responsabilidades. Tenho certeza. Ela o interrompeu suavemente. Porque em meio a todo esse turbilhão, você é meu porto seguro, meu lembrete do que realmente importa. Naquela noite, sentados na varanda do rancho sob um céu estrelado, Marina e Theo planejaram não apenas o futuro do Pontes do Amanhã, mas o futuro deles. Um futuro que mesclava o dinamismo da cidade com a serenidade do campo, a ambição profissional com o crescimento pessoal. Enquanto observavam o horizonte, onde as luzes distantes de São Paulo encontravam o céu estrelado do interior, Marina sentiu uma profunda sensação de realização e expectativa. O caminho à frente seria desafiador, cheio de obstáculos desconhecidos e novas fronteiras para explorar. Mas com Theo ao seu lado, e com a força que havia descoberto dentro de si mesma, Marina sabia que estava pronta para qualquer coisa que o futuro pudesse trazer. Juntos, eles continuariam construindo pontes, entre pessoas, entre mundos, entre sonhos e realidade. E assim, sob o céu infinito do Brasil, uma nova capítulo estava prestes a começar. Um capítulo de esperança, de transformação e de amor. Um capítulo que prometia não apenas mudar suas vidas, mas tocar incontáveis outras ao redor do mundo. 5 anos se passaram desde aquela noite estrelada no rancho, quando Marina e Theo decidiram unir suas vidas não apenas no amor, mas em um propósito compartilhado. O tempo trouxe mudanças, desafios e triunfos que nem mesmo eles poderiam ter previsto. O Pontes do Amanhã havia se transformado em um movimento global, com ramificações em mais de 30 países. O que começara como um programa de intercâmbio entre executivos e comunidades rurais, agora era um ecossistema complexo de iniciativas interligadas, desde programas educacionais até fundos de investimento em tecnologias sustentáveis. Marina, agora com 40 anos, encontrava-se em uma sala de conferências em Nova York, prestes a fazer um discurso na ONU sobre o impacto global do programa. Olhando pela janela para o skyline da cidade, ela não pôde deixar de sorrir ao pensar na jornada que a trouxera até ali.
Seu telefone vibrou com uma mensagem de Theo. Lembre-se de quem você é e por que começamos isso. Estamos todos torcendo por você aqui no rancho. Anexada à mensagem estava uma foto que fez o coração de Marina se encher de amor. Theo, segurando nos braços a filha deles de 3 anos, Luísa, ambos sorrindo em frente ao pôr do sol no rancho. Com renovada energia, Marina entrou no salão lotado da ONU. Líderes mundiais, CEOs, ativistas e jornalistas, todos estavam ali para ouvir sobre como uma ideia nascida no interior do Brasil estava redefinindo a relação entre empresas, comunidades e meio ambiente em escala global. Senhoras e senhores, começou Marina, sua voz firme e apaixonada ecoando pelo salão. Há 7 anos, quando iniciamos o Pontes do Amanhã, não tínhamos ideia do quão longe essa jornada nos levaria. Começamos com uma simples premissa: que o verdadeiro progresso só pode ser alcançado quando construímos pontes entre diferentes mundos, diferentes perspectivas. Enquanto falava, imagens eram projetadas atrás dela. Fazendas sustentáveis na África, programas de reflorestamento na Amazônia, startups de tecnologia limpa na Índia, todos frutos diretos ou indiretos do Pontes do Amanhã. Hoje, estamos diante de desafios globais que parecem insuperáveis, mudanças climáticas, desigualdade, conflitos, mas o que aprendemos é que as soluções para esses problemas muitas vezes nascem quando nos permitimos aprender uns com os outros, quando valorizamos tanto a sabedoria ancestral quanto a inovação tecnológica. Marina compartilhou histórias de vidas transformadas, executivos que redescobriram seu propósito, comunidades rurais que encontraram novos caminhos para a prosperidade, ecossistemas restaurados graças a práticas sustentáveis. Mas nossa jornada está longe de terminar, continuou ela, sua voz ganhando intensidade. O que começou como um programa de uma única empresa agora é um chamado para uma nova forma de pensar o desenvolvimento global. Um chamado para reconhecermos que somos todos interconectados, campo e cidade, norte e sul, presente e futuro. Concluindo seu discurso, Marina olhou diretamente para a câmera, sabendo que Theo e Luísa estariam assistindo do rancho. Futuro que sonhamos, um futuro sustentável, justo e próspero para todos, não é algo distante e inalcançável. Está sendo construído agora, ponte por ponte, conexão por conexão, e cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa construção. Ovação que se seguiu foi ensurdecedora. Líderes mundiais se levantaram, aplaudindo não apenas Marina, mas a visão de um futuro melhor que ela representava. Horas depois, exausta mas realizada, Marina finalmente voltou ao seu quarto de hotel. Uma videochamada de Theo a esperava. Você foi incrível, meu amor, disse ele com Luísa acenando animadamente ao seu lado. Mamãe, você vai salvar o mundo? Perguntou a pequena, seus olhos brilhando de admiração. Marina riu, sentindo lágrimas de emoção se formarem. Não sozinha, meu amor. Todos nós juntos estamos construindo um mundo melhor, um dia de cada vez. Naquela noite, deitada, na cama do hotel, Marina refletiu sobre sua jornada. Da jovem executiva insegura que uma vez fora a líder global que se tornara. Das salas de reunião em São Paulo aos campos do interior e agora ao cenário mundial. Mas em meio a todo o sucesso e reconhecimento, ela sabia que sua verdadeira riqueza estava nas conexões que havia feito, nas vidas que havia tocado e no imenso amor que compartilhava com Theo e Luísa. O Pontes do Amanhã havia se tornado muito mais do que um programa corporativo. Era um testamento do poder da colaboração, da importância de valorizar diferentes formas de conhecimento e da capacidade humana de criar mudanças positivas quando trabalhamos juntos. Enquanto o sono a envolvia, Marina sorriu, pensando no futuro. Havia ainda tantas pontes a construir, tantas vidas a tocar, tantos desafios a superar. Mas com amor, propósito e a força das conexões que havia criado, ela sabia que estava pronta para qualquer coisa que o amanhã pudesse trazer. E assim, naquela noite em Nova York, com o coração no rancho no Brasil e os olhos voltados para um futuro de possibilidades infinitas, Marina adormeceu sonhando com as novas pontes que construiria ao amanhecer. Fim da história.
Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Marina e Theo tenha tocado seus corações e inspirado reflexões sobre o poder das conexões e da busca por um propósito maior. O Pontes do Amanhã pode ser fictício, mas as lições que ele traz são muito reais e relevantes para o mundo em que vivemos. Se esta história ressoou com você, convidamos a explorar mais narrativas que desafiam nossas perspectivas e nos inspiram a ser agentes de mudança positiva. Em nosso canal, você encontrará uma playlist especial com histórias igualmente cativantes e transformadoras. Basta clicar no link à sua esquerda para descobrir mais. Sua jornada de descoberta não precisa terminar aqui. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Seus comentários e feedback são valiosos para nós, pois nos ajudam a continuar trazendo conteúdos que tocam corações e mentes. Todos os dias, compartilhamos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, os desafios do crescimento pessoal e o poder do amor e da determinação. Não perca nossos próximos conteúdos. Eles podem ser exatamente a inspiração que você está buscando. Agradecemos por ter embarcado nesta jornada conosco. Lembre-se, assim como Marina e Theo, cada um de nós tem o poder de construir pontes e fazer a diferença no mundo. Qual será a próxima ponte que você construirá? Esperamos vê-los nos comentários, compartilhando suas reflexões e experiências. Até a próxima história.